Prefeitura Municipal de Porto Esperidião, trabalhando para o povo, na infraestrutura, estradas bem cuidadas, possibilitando o ir e vir da comunidade e a escoação de nossa produção com agilidade. Na saúde, Porto Esperidião realiza o maior enfrentamento de saúde da história para evitar a proliferação da Covid-19. Na educação, melhores condições de trabalho para os professores, gerando mais aprendizado aos alunos. Porto Esperidião, gerando através do trabalho qualidade de vida para a população. Gestão 2021-2024. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Não custa repetir. Máscara, mãos, distanciamento. Essas são as 3 medidas básicas para evitar o coronavírus. Não existem outras. Não é tão difícil assim. Difícil é ficar entubado por dias nessa posição. Difícil é ficar com sequelas pulmonares graves. Difícil é perder quem você ama sem nem poder se despedir. A pandemia não acabou. O contágio disparou de novo. Os profissionais de saúde estão sobrecarregados. Seja consciente. Por você, pelos seus familiares, pelos seus amigos e colegas. O vírus não tem cérebro nem coração. Você tem. Estamos chegando através da sua TV Folha do Vale para mais uma edição do jornal Folha do Vale. Hoje, quando que é hoje? 17. Hoje é 17 de junho de 2021, uma quinta-feira. E nós já vamos agradecendo a você pela audiência, pela compreensão e por estar conosco, nos acompanhando através da nossa TV Folha do Vale. Movimentando todo o estado de Mato Grosso através da notícia que chega de Sorriso, acidente fatal na BR-163. Um motociclista morre após suspeita de colisão com outro veículo. Aqui a notícia não dorme, aqui a notícia não para. Nós estamos bem aqui na saída do município de Sorriso. Aqui vocês observam o posto alto. O acidente teria ocorrido exatamente aqui neste ponto onde nós estamos. Vocês podem observar que a Politec, a perícia técnica do estado do Mato Grosso, já se encontra no local. A Polícia Rodoviária Federal também já está aqui sinalizando, dando apoio para o ocorrido. E ali na frente a gente observa uma cena muito forte. Um motociclista que transitava por esta BR, ainda não sabemos o porquê, mas se encontra desse jeito, sem vida, com a motocicleta parcialmente destruída. A polícia investiga o que teria acontecido. Neste exato momento, a perícia técnica e os policiais também, o socorrista da Rota Oeste, estão ali analisando o corpo da vítima. A identificação ainda não chegou para a gente. O que nós observamos aqui de longe é de tratar-se de uma pessoa jovem que estava conduzindo uma bis de cor vermelha. Não tem como ainda precisar, porque há poucos vestígios na cena do acidente. Por exemplo, marca de frenagem estão ausentes. E ainda é muito cedo afirmar, né, qual foi o fator do acidente. Mas a gente observa ali que a moto ela tem uma variação muito grande, principalmente na parte dianteira, o que suspeita-se que bateu em alguma coisa, né? Sim, a princípio, né, pela deformidade que ficou na motoneta, que ele provavelmente bateu na traseira de um veículo de grande porte, né? Só que no momento, provavelmente o fluxo de veículo era intenso na rodovia e é difícil precisar, nesse momento, qual veículo que era. A polícia trabalha na intenção de achar alguma câmera,
alguma imagem que ajude nessa investigação? Sim, mas como não há ainda testemunhas e é impreciso ainda o momento do acidente, nós vamos fazer o levantamento para ver se achamos algum veículo com algum vestígio relacionado ao sinistro. Agora chega a identificação da vítima que veio a óbito neste acidente. Trata-se de Júlio César Rezende Barbosa, cidadão de 48 anos de idade. Infelizmente, mais uma morte sendo registrada na BR-163. Então, não se sabe direito como foi que aconteceu o acidente que ceifou a vida desse cidadão. Mas a imprudência, a estrada, a rodovia, o perigo, a gente precisa evitar aos poucos. Evidentemente que acontecem as fatalidades, os acidentes acontecem, mas a gente precisa tomar também um certo cuidado. Daiane Cristina nos traz informação de Pontes e Lacerda, onde uma idosa de 74 anos foi assaltada no centro da cidade. Aí já pegou coisa pingada que o menino tomou, senta ali. Cadê o dinheiro do bolso? A nossa guarnição policial militar deslocou até o local, teve o primeiro contato com a vítima e esta narrou que teria chegado 3 elementos, abordado ele e pedido dinheiro sob ameaça de 2 armas de fogo, sendo uma espingarda e também um revólver, possivelmente um revólver ou uma pistola. A gente não sabe dizer se é uma arma real ou se seria um simulacro de arma de fogo. Pediram dinheiro e também sacularam vários objetos que vendem que o senhor vende ali naquela mercearia e rapidamente empreenderam fuga. Poucos minutos depois da guarnição chegaram ao local, os elementos já tinham empreendido fuga. Iniciou as diligências pela nossa equipe policial militar, foi acionada também a nossa equipe de inteligência, que também iniciou as suas diligências. Pouco aí, mais de 2 horas depois, a nossa equipe de inteligência nos informou que teria realizado a prisão aí dos 3 elementos aí, sendo recuperado parte do dinheiro e parte dos produtos também que foram roubados e também a espingarda que foi utilizada no crime. As diligências vão continuar, aí no intuito de a gente ainda fazer a apreensão dessa arma curta que foi utilizada, bem como parte também dos objetos que foram roubados e também parte do valor também que foi roubado e não foi encontrado até o momento. Agora, tenente, esses menores já são conhecidos aqui pela polícia? Eu ainda não posso afirmar isso, ainda como nós acabamos de fazer a detenção desses menores e também do maior, a gente vai ainda proceder ainda à checagem dos 3 e vamos dar continuidade às diligências aí para a gente tentar recuperar os demais objetos de valor que foram roubados. A vítima é muito conhecida no município de Pontes Lacerda. E olha, há 27 anos no mesmo ponto comercial para tirar o sustento da família. Nós conversamos com ele com um pouco de dificuldade, mas ele relatou como foi o assalto promovido pelos menores. Chegaram 3 bandidos, quanto um doce isso aí? Tem de 1, tem de 2, tem de 5, vai me dar um desse um. Aí já pegou com a espingarda que o menino tomou, senta ali. Cadê o dinheiro do bolso? Foi na gaveta, catou tudo, e um monte de 12 pacos num pacote, base, cigarro, tudinho, puseram lá, para levar. Aí, cadê a chave do seu quarto? Eu pus grito. Aí eles correram. Eu tenho Deus, mas eu vou deixar meu quarto. Se o senhor tem uma joia, uma coisa lá dentro, não tem? Pronto. Quanto tempo o senhor tem a mercearia naquele ponto? Dona, já vai fazer, 94. Que eu fiz, comecei. 94. É a primeira vez que você foi assaltado lá? Não! Esse aí vai para a 2ª, 3ª vez já, essa racinha aí, esses aí. Companheiro desse, é o mesminho, sabe? Então, a bandidagem está à solta e as pessoas precisam tomar cuidado, principalmente quando movimentar em algum estabelecimento comercial, em algum determinado canto, movimentar dinheiro, pegar carteira, uma coisa ou outra, os bandidos estão por perto. Observam, você saiu na rua, eles te afanam, te roubam, faz as situações como foi acontecido com essa senhora aí. E notícia que nos chega de Água Boa, onde houve uma apreensão de droga e uma jovem foi parar na cadeia. A Polícia Militar na região do Araguaia tem apreendido várias quantidades de drogas.
Na manhã desta terça-feira, dia 15, a Força Tática, em suas abordagens em Água Boa, prendeu uma jovem de 18 anos. Com ela, foi apreendido uma grande quantidade de entorpecente. As informações que a mesma embarcou na região sul do estado e seu destino seria a região norte do Araguaia. Ela tem outras passagens pela polícia. Nós resolvemos fazer essa abordagem em alguns alvos que estavam nesse ônibus e no momento da abordagem, a suspeita, a Emily, ela se demonstrou bastante nervosa, bastante apreensiva, né? A gente, ao localizar a bolsa dela na parte de baixo do ônibus, a gente já localizou... No bagageiro. Isso, no compartimento de carga do ônibus, a gente já localizou toda aquela quantidade de entorpecente, aproximadamente aí 20, 22 quilos de maconha, 28 tabletes de maconha. Essa jovem, ela realizava o itinerário de onde para onde? Ela vinha do sul do estado, na região ali de Rondonópolis, e até o norte, lá na região de Vila Rica, Confresa, toda aquela região lá em cima, lá no divisa com Pará. Ela já tem 2 passagens criminais por tráfico de entorpecente, uma inclusive aqui na cidade de Água Boa mesmo, e outra na cidade de Canarana. Ela é natural de onde? O senhor tem essa informação? Ela é natural daqui de Água Boa, só que ela não estava morando na nossa região. Estava na região de Rondonópolis, região de Primavera, ela andou nessa região. A droga estava condicionada dentro de uma bolsa, dentro de uma mala? Isso, dentro da bolsa dela, né, em sacos plásticos, dentro da própria bolsa dela. Ela citou nomes durante a abordagem ou alguma coisa no sentido de identificar quem que a encaminhou para realizar esse transporte? No primeiro momento não, ela apenas informou que havia recebido dinheiro só para transportar a carga, que não teve contato com ninguém, só que ela ia receber uma quantidade em dinheiro, cerca de R$2.000 para fazer esse transporte. Né? Mas aí a Polícia Civil vai dar continuidade nas investigações e tem certeza que ela vai chegar a um denominador comum. Um detalhe importante, capitão, é que nós temos observado que nas ações da Polícia Militar, e claro, a maioria ou quase todas elas com sucesso, o nervosismo é que tem entregado essas pessoas, né? Sim, nesse primeiro momento, informação. Sim, nesse primeiro momento, ela realmente se demonstrou fora de uma situação de normalidade, o que levantou a nossa suspeita sobre ela, né? Na conversação ela já se mostrou bastante controversa naquilo que ela havia falado, enfim, toda uma técnica de entrevista que levou a fazer essa abordagem mais minuciosa em relação a ela. Ela tinha mais bagagem além dessa mala que continha a droga? Não, ela só tinha uma bolsa pequena de mão, né? E a mala dela, o que leva a crer que realmente ela foi só fazer esse trabalho de transporte de entorpecente. Então, eu não tenho nem como comentar. É muita idiotice do jovem se enveredar por esse caminho. Só para ser mula? Só para fazer serviço de quem tem um pouco de dinheiro, que usa a juventude para fazer esse serviço? Malandrinha também ela, né? Rosana Menezes nos traz informação direto da capital do estado, onde uma agressão e uma denúncia por racismo aconteceu na capital. Não estou conseguindo dormir direito. Eu sei que essa lesão que eles me causaram, isso aqui com 15 dias, sara. O que está aqui e o que está aqui... O fato aconteceu no dia 9 de junho neste shopping na capital Cuiabá, onde o engenheiro civil e servidor público federal Paulo Arifa, de 38 anos, relata que foi vítima de agressão e racismo. No dia do fato, Paulo foi convocado para uma reunião de trabalho de última hora. O mesmo estava de short e chinelo. Como a reunião seria neste prédio, próximo ao shopping, o mesmo decidiu comprar um sapato e uma calça jeans. Foi onde tudo aconteceu. Moça, vocês estão me acusando de roubo, não é isso? Vocês estão me acusando de roubo. Não, vocês não. Paulo Henrique é natural de Belo Horizonte. Veio para o estado de Mato Grosso em 2017, onde aqui constituiu família. Ele nos atendeu, está aqui ao meu lado, na presença da advogada, e vai nos relatar o que de fato aconteceu nesta última quarta-feira. Às 13 horas e 34 minutos, conforme a nota fiscal, eu paguei o calçado na Estúdio Z. E ela tirou o dispositivozinho de segurança e eu saí da loja. Ela me perguntou, você quer uma sacola? Eu falei, não precisa. Saí da Estúdio Z, subi aquela escadinha e entrei na porta. Eu escutei só uma voz falando nas minhas costas. Aquele negão careca ali.
Nem atinei, nem achei que era comigo, né? A ficha não caiu. O segurança veio e me abordou, falou alguma coisa ali que eu não entendi muito bem, mas a ficha não caiu, não achei que se tratava da minha pessoa. Entrei na Polo, falei com o vendedor, eu tô com muita pressa, eu queria uma calça jeans. Aí ele pegou uma, eu paguei com cartão de débito. Estou saindo. No momento que eu estou saindo da loja da Polo, eu já me vi cercado por um grupo de seguranças e a vendedora. Ele que pegou o sapato. Eu falei, ainda olhei assim, não, é comigo? Eu não acreditava que estava acontecendo comigo. Segurança, você tem a nota fiscal? Eu ainda coloquei essa caixa em cima da bancada, abri ela para tentar localizar essa bendita nota fiscal. Não consegui, até pelo nervosismo que a situação ali, aquele estresse. E falei com ela, olha, eu não achei, mas o troco está aqui, entendeu? Os R$20 está aqui. Ela falou, não, esse troco você pegou ali agora. Eu vi. Eu falei, não, aqui eu paguei com débito. Nesse momento, os seguranças começaram a me cercar, foi um momento que eu me vi naquela situação embaraçosa, né, e constrangedora. Isso já estava no corredor do shopping, fechou o corredor do shopping, né? Todo mundo tendo ali a convicção de que se tratava de um bandido, né? A minha chefe veio, né, do shopping, o Ministério da Economia em frente ao shopping, para tentar exatamente me resguardar. Que naquele momento eu lembrei do caso do João Alberto, né, que foi assassinado por seguranças, e temi que acontecesse o pior. Nesse momento, eles todos dizendo, não, vamos chamar a polícia, você vai ser conduzido e vamos para a central de segurança. Passou 1 milhão de coisas na minha cabeça. E realmente, esse foi um dos momentos assim, mais traumáticos. O pé você machucou no momento em que eles fizeram o paredão e tentaram te segurar? Eu não sei exatamente o momento, que eles me segurando ali, eu pisei em falso, né, e tive essa lesão. Por volta das 17 horas, que realmente o sangue foi esfriando, que eu comecei a sentir mais dores, né, no meu tornozelo. Mas durante a reunião todos falaram, é melhor você olhar esse pé. E foi aquela situação. E passado isso, eu consegui, com calma, localizar a nota no bolso da bermuda. Eu procurei a administração e apresentei a nota fiscal, provando que se tratar de um delito. Nesse momento eu fui recebido pelo gerente, pelos representantes do shopping, e eles falaram, olha, infelizmente esse é o procedimento operacional padrão. Ou seja, quando você é negro e pobre, isso realmente é o POP, procedimento operacional padrão. Paulo ainda relata que as cenas do episódio não saem de sua cabeça. Nossa, são momentos assim de terror, porque naquele momento você pensa realmente na família e todas as consequências que até por isso poderia acarretar. Culturalmente, essa discriminação está assim enraizada na nossa cultura. Nós precisamos mudar essa mentalidade. Por isso eu acho extremamente importante esses tipos de ações. A advogada da vítima falou quais procedimentos jurídicos foram tomados perante o constrangimento vivido pelo cliente. Serão tomadas todas as medidas cíveis e criminais, além da ação civil pública que nós iremos ingressar, a fim de resguardar o direito do nosso cliente mediante a falsa acusação de furto, a condição da cor de pele, da raça e também diante da abordagem inadequada por parte dos funcionários do estabelecimento comercial, no caso, o Shopping Pantanal, bem como a loja de calçados Estúdio Z. Em nota, o Pantanal Shopping disse que abriu um procedimento administrativo interno para apurar o caso e tomar todas as medidas cabíveis para que ocorrências como esta não se repitam. O Pantanal Shopping esclarece que não tolera nenhuma forma de discriminação ou violência e que o tratamento narrado não faz parte das diretrizes do shopping, que baseia a abordagem com o público de forma geral em valores como ética, respeito, humildade e transparência. Então nós ainda estamos nessa época, né? Coisa que devia ter já sido extirpado do nosso meio, ainda acontece. Racismo. É difícil. Não dou conta de comentar. Notícia que nos chega com o repórter Abraão Leite. E a polícia segue o cerco contra bandidos. Quatro já tiveram o CPF cancelado. Comandante do CR9 com sede em Alta Floresta, Tenente Coronel Adnilson de Arruda foi quem confirmou que o empresário Luiz Miguel Merck teria envolvimento sim com o grupo que invadiu
e roubou 2 agências bancárias no município de Nova Bandeirantes. As alegações de que ele não estaria na região no dia e que também foi para o local dias depois somente fazer um frete não convence a polícia. Investigações do Serviço de Inteligência, conforme o Coronel Arruda, apontam que ele estaria tentando dar suporte, principalmente de fuga, ao bando aí que roubou 2 agências financeiras no último dia 4 de junho. Luiz Merkel foi sepultado no final de semana e, conforme garantiu o coronel, ele tem participação sim, assim como os outros 13 envolvidos, que seria um homem conhecido como Índio, que foi o 4º elemento, e também tem Maciel Gomes de Oliveira e tem o Romário Batista de Oliveira. São 4 que acabaram mortos pelo BOPE durante um confronto em mata à beira da estrada, chamada Estrada Procomp, a caminho do Garimpo Novo Astro e também Juruena, na região de Nova Bandeirantes. Lá permanecem mais de 100 homens, principalmente da Polícia Militar, mas com suporte do GOI, com suporte do Garra, com suporte do CIOPAER, todas as forças especiais de segurança do estado de Mato Grosso permanecem por lá. Eles acreditam que ainda há pelo menos parte desse bando, pelo menos parte escondida em uma mata. E, por outro lado, o GCCO já está investigando quem articulou toda essa ação criminosa. Eles não descartam qualquer hipótese, inclusive, que parte desse bando possa ter uma ligação com a facção criminosa. Mas isso está no Serviço de Inteligência, é uma investigação que corre em sigilo e o delegado Vitor Hugo já falou a respeito dessa possibilidade, que eles estão seguindo todas as linhas que possam ajudar a chegar até esses elementos, que possam chegar até a quem arquitetou essa ação criminosa no dia 4 de junho, quando esses elementos invadiram as 2 agências bancárias, renderam clientes, renderam os servidores, principalmente os gerentes, para roubarem todo o dinheiro. Saíram aí no modelo novo cangaço, levando os reféns em cima das caminhonetes, depois queimaram os veículos até se embrenharem em matas. Mas a polícia chegou cerca de 1 hora depois, já fazendo barreira, fazendo cerco, e depois, mais tarde, a polícia de todo o estado de Mato Grosso já estava no extremo norte de Mato Grosso, aqui em Nova Bandeirantes e também na região de Alta Floresta, fazendo cerco, porque tinha previsão deles saírem para o estado de Rondônia, estado do Pará, e por isso as forças de segurança fizeram esse fechamento aí, fizeram esse cerco, e depois, na última semana, teve um confronto que 4 pessoas morreram, apontadas como envolvidas direta, 3 pelo menos, e uma indiretamente, com esse bando que roubou 2 agências bancárias no município de Nova Bandeirantes. Mas as investigações continuam e, de acordo com o comandante regional da Polícia Militar, a qualquer momento pode ter novidade. E segue aí a matança desses indivíduos que fizeram essa bramura aí. E vamos aguardar os desfechos nos próximos capítulos, porque a polícia está trabalhando no encalço da bandidagem. E o Fernando Moreno nos traz informação também da capital do estado, onde um militar do Exército se exalta após um acidente. Ô Pop, na tarde desta terça-feira, aconteceu um acidente exatamente nesta curva onde nós estamos. Esta é a principal avenida aqui da São Gonçalo Beira-Rio, região bem conhecida, né? E aqui você vai ver vestígios deste acidente. Tudo que você está vendo aqui pertence a esse carro preto aí nas fotos, que é um Corolla. Esse Corolla pertence a um militar do Exército. O ônibus ficou pouco danificado. A frente do Corolla, muito mais, evidentemente. Só que o ônibus, ele faz esse trajeto aqui, porque esta avenida, ela é só mão. E o Corolla do militar estava na contramão. E neste ponto, eles colidiram. O Corolla no sentido contrário. E quando, segundo informações, aconteceu o choque, o motorista do Corolla aí, do carro preto, o militar do Exército, a gente não sabe a patente dele. E também aqui não tem nada a ver em informar a patente do camarada. Só que, segundo informações, quando ele desceu do carro, ele ameaçou o motorista. Ele estava armado, este é o revólver do militar,
E por ser militar, ele pode estar armado, claro. Ele não gravou entrevista, conversou comigo em off, mas tem toda a conversa nossa aí. Ele dizendo o seguinte, que jamais ele tirou o revólver para o motorista. E isso realmente não aconteceu, porque eu conversei com o motorista do ônibus e ele me disse que ele foi ameaçado verbalmente. Com revólver não, mas houve ameaça verbal. Ele estava indo pela contramão, estava na minha mão certa, que eu havia de uma mão só. No caso, ele veio na contramão e colidiu com o ônibus. E ele estava Vamos dizer que você dirige. Isso que eu dirijo, ele estava feio de álcool, estava muito bregado e alterado. Ele não apontou arma para mim, mas verbalmente ele ameaçou que ia me matar, somente isso mesmo. Ele te ameaçou? É, só ameaçou, foi só verbalmente, mas não apontou arma para mim. Não falou, vou te matar. Isso aí eu confirmo, ele falou isso aí. E depois disso, o que aconteceu? A polícia ia passando? Não, tinha 3 passageiros no ônibus comigo, eles viram o fato, na hora eles ligaram e aí a polícia foi rapidão, chegou lá no momento local. A polícia militar algemou aí o militar do Exército, porque segundo o que foi informado pra gente, ele estava muito alterado. Então foi necessário o uso da algema. E a polícia militar também não permitiu que a gente entrevistasse ou filmasse o dono do Corolla. Aí eu conversei com ele só em off, ele me disse que não estava bêbado ou que não está bêbado, mas na verdade nós percebemos, né? A gente percebe quando a pessoa está sob o efeito de álcool. Ele disse que ia fazer o teste do bafômetro e que não ia dar nada. Como é que foi o acidente lá? Ele é contramão, saí virado para um local, saí ali, no carro. E quando eu encontrei, já encontrei o ônibus. Eu falei pra ele, viu ele acelerou mais ainda, cara. Entendeu? Aí você tentou conversar com ele. Eu tirei o revólver, pus lá, dei pro meu menino e falei pra ele porque que ele acelerou. Tirei o carro, que eu tava ruim, pô. Que até agora não foi no médico ainda. Eu como militar tô sendo algemado aqui por... não sei. Não tenho nada não, cara. Sou um cara de bem. Então, aí você entendeu? Você tá ou não embriagado? Você eu não bebeu tô embriagado, e tal? cara. Faz o teste do bafômetro, ponto, acabou. É? O delegado vai ver aqui. É. Entendeu? Eu sou embriagado ou não. Eu jamais vou oferecer. Eu sou um cidadão de bem, cara. Entendeu? Sou um cidadão de bem. E o militar também me disse que o revólver ele entregou para o filho dele, o irmão, sei lá, o parente. Ele não gravou a entrevista e nós registramos tudo, como você percebe aí nessas fotos do acidente. Inclusive, ele está de costas já algemado pela polícia militar, não é? Vendo toda a situação e alterado, foi por isso que ele foi algemado. Aqui nessa região São Gonçalo, Beira Rio, nesta avenida principal, exatamente nesta curva que o ônibus segue, como você está vendo aí, as lanternas do veículo, é nesse sentido. E o Corolla do militar, ele dirigia na contramão. Então, o camarada anda armado e acontece acidentes como esse aí e ele se irrita. É um perigo isso aí. É preciso tomar cuidado. A arma, ela é preciso ser bem manuseada. Mais informação que chega de Pontes Lacerda. Fábio Neves nos traz a informação de que bombeiros dão dicas de como evitar acidentes domésticos. Tem se tornado cada vez mais frequentes acidentes domésticos envolvendo a eletricidade, como aconteceu com a dona Geralda da Horta, que sofreu uma descarga elétrica. Cada vez mais vemos notícias de donas de casas que perderam a vida devido a um descuido ou devido a um tipo de descarga elétrica de qualquer aparelho eletrônico. Por isso, a nossa equipe de reportagem está aqui no Corpo de Bombeiros para que eles possam falar os cuidados devido que temos que ter, a dona de casa tem que ter em casa, para que nenhum tipo de acidente doméstico venha a acontecer. Sobre os cuidados com equipamentos energizados, sempre a gente coloca os 7 passos, né? Primeiro que você não deva mexer nada que tenha eletricidade sem antes desligar o disjuntor. Eu vou substituir uma lâmpada, eu vou fazer qualquer serviço dentro da sua residência que precisar utilizar, que tenha eletricidade, o correto é desligar os disjuntores. É o primeiro. O segundo, equipamentos que tiver com danificados, derretidos, eles têm que ser substituídos, não pode deixar
ter qualquer tipo de problema, né? Esses equipamentos domésticos, normalmente eles vêm com um sistema de aterramento próprio deles, né? Só que a gente sabe que a maioria das instalações elétricas residenciais não tem o circuito não é fechado dessa forma, né? Ou seja, não tem o aterramento, né? Que já ajudaria. Por quê? Porque pode ter uma falha elétrica no equipamento e ter essa transferência de carga, né? Para onde ele estiver tendo contato. No caso da dona Geralda pode ter sido essa situação, né? Fiação solta. Normalmente pode ser também você ter extensões. Às vezes ao longo da extensão pode ter algum dano, alguma parte danificada, e isso pode, em contato com água principalmente, né? Isso pode gerar ali uma carga elétrica, uma descarga elétrica. Então os acidentes eles podem ser evitados, podem sim. Às vezes na correria do dia a dia, naquela situação do dia a dia do cidadão ali, a gente não consegue visualizar essas situações por causa do dia a dia, né? Mas o correto, antes da gente utilizar qualquer equipamento, a gente verificar se realmente está tudo certinho, principalmente para a gente coibir esses acidentes. Falando em acidentes domésticos, então as pessoas têm que ter o devido cuidado em relação aos aparelhos eletrônicos que devem ficar afastados, né? Onde tem água da pia, do chuveiro, que são coisas simples que pode às vezes tirar até uma vida como aconteceu, né? Isso, que faz parte de um dos 7 passos de evitar esses acidentes elétricos, é você não ter contato, no caso com o seu corpo, nenhuma parte do seu corpo úmido com a corrente elétrica que estiver passando, fiação, qualquer outra situação, é uma das situações. Então essas são as dicas do Corpo de Bombeiro para que as pessoas possam tomar seus devidos cuidados quando foram fazer qualquer tipo de coisa onde envolve a eletricidade, né? Correto, né? Então verificar sempre a manutenção, isso que a gente sempre tenta passar para as pessoas. Façam manutenção na rede elétrica de vocês, não utilizem a rede elétrica como se nada pudesse acontecer, porque os acidentes acontecem, eles são previsíveis, a gente pode fazer a prevenção, né? Mas eles não mostram para a gente quando que isso vai acontecer. São previsíveis, mas a gente não consegue falar quando que vai acontecer. Normalmente acontece com descaso ou com alguma situação que a gente negligencia alguma situação de segurança. Então, os bombeiros fizeram a explanação sobre como você usar o seu eletrodoméstico para não acontecer esse acidente doméstico que acontece vez em quando nas residências do nosso país. Parabéns ao trabalho do bombeiro aí. E assim, meus amigos, nós estamos encerrando mais uma edição do Jornal Folha do Vale. Então, todos uma boa tarde, fiquem com Deus. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Um abraço e até lá.